Meu nome é Walter Leite. Reflexão sobre Baruch Spinoza. Não sou um especialista em Spinoza, sou apenas um admirador, um autodidata que vai trazer sua visão. Quero salientar que eu vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. Neste vídeo, eu vou apresentar as minhas impressões sobre a filosofia de Baruch Spinoza. Claro está, da forma como eu interpreto. Isto é fundamental. Baruch Spinoza ele foi excomungado, foi tornado 1000 vezes maldito pelos judeus por concordarem com a filosofia, com os pensamentos defendidos por Spinoza. De uma forma bem explícita, a sinagoga chegou a oferecer uma pensão, dinheiro a Spinoza, para que ele negasse, evidentemente, seus pensamentos, a sua visão. Mas ele não aceitou. E, por não aceitar, foi excomungado. Também um fanático tentou assassinar Spinoza. Desferiu um golpe de faca. Por pura sorte, ele não saiu ferido de uma forma mais grave. Mas ele guardou aqui o seu casaco com as marcas furado, evidentemente, pela faca, para ele lembrar. Ele também abriu mão da sua herança para suas irmãs, porque ele, de uma forma ou outra, ele resolveu, ele não queria depender, devido à sua questão política, com a sinagoga ter o ostracismo, ele foi condenado, que ninguém desse alimento a ele, que ninguém abrigasse Spinoza, que ninguém acolhesse em sua residência. Foi um crime, foi uma pena muito cruel, apenas porque Spinoza pensava de uma forma diferente. Ele é tido como um ateu, e alguns ainda falam panteísta, mas ele não chega nem a ser panteísta, não. Ateu, ele não é. Mas se você pegar rigorosamente ao pé da letra, rigorosamente se analisar assim, ele vai ser um ateu. Por quê? Ele não concorda, ele não defende as ideias do Deus teológico. Quais as ideias do Deus teológico? É que existe um Deus fora do mundo, chamado Deus transcendental, um ser transcendental. É um Deus, uma inteligência fora do mundo. E este Deus, esta força teológica, ele é criacionista. Isso significa o quê? Que ele criou o mundo, criou tudo que existe no mundo. E principalmente criou o homem. E, segundo Spinoza, as ilusões que prende o homem, a primeira ilusão é de que o mundo foi feito para ele. É uma ilusão para Spinoza que o mundo não foi feito para o homem, mas o homem ele tem essa visão. Segundo, que Deus fez o mundo para o homem. É outra ilusão que acompanha, evidentemente, o homem. Mas Spinoza, ele discorda disso. Mas ele não negou Deus. Ele, inclusive, no seu livro Ética, que só foi publicado após sua morte, talvez ele temendo alguma represália, porque o fanatismo era muito grande, ele entregou ao seu amigo com a condição de que ele só publicasse após sua morte. Ele, ao não aceitar ensinar na universidade, ele resolveu, então, ser um polidor de lentes. Uma espécie de óptico, né? Trabalhar lentes. E morreu muito novo,
se eu não me engano, 42 anos, 40 e poucos anos, eu acho que é 42 anos, uma espécie de pneumonia, uma infecção pulmonar, tem que atribuir isso a seu ofício de polidor de lentes. Ou então a visão de Deus para Spinoza. Segundo Spinoza, Deus é substância. É uma substância que tem característica de ser incriada, não existe uma origem para o seu surgimento, nada, nenhuma causa anterior, é uma substância que não foi causada e é uma substância infinita. Ou seja, nenhum outro ser limita esta substância que Spinoza denominou de Deus. Não existe nada que limite esta substância. Portanto, é algo ilimitado. Então, esta substância não criou um mundo, nem criou um homem, mas tudo, de uma forma ou outra, representa, não vou dizer uma parte, mas atributo desta força. Então, um homem é o modo, atributo de Deus. Deus, que não é um Deus transcendental, porque o Deus transcendental geralmente é fundamentado nas ideias platônicas, na teoria da forma. O Deus transcendental é a tese de que existe um outro mundo, fora este, e neste outro mundo é a morada do Deus transcendental, que é eterno, que tem a inteligência que foi suprema, e que este Deus criou tudo, inclusive criou o mundo do nada, criou tudo, evidentemente. Essa é a tese defendida pela teologia, pela religião. E já Spinoza diz que Deus, uma substância, ele chegou até salientar Spinoza de que Deus é a natureza, mas não no sentido ao pé da letra que significa a natureza real. Mas que não está fora do mundo. Ele, na verdade, compõe o próprio mundo, tudo que tem aqui, porque tudo, de uma forma ou outra, é atributo de Deus. Então, este fato mostra a grande diferença. A imanência para Spinoza, que Deus não está fora do mundo, nem do homem, nem do animal, nem do bicho, nem da coisa. Pelo contrário, Deus está dentro do homem, está no homem, está no bicho, está na coisa. Diferentemente de um Deus que está fora e, portanto, que criou tudo e que determina os preceitos para que o homem, evidentemente, vá ter de cumprir, tudo ocorra na... A diferença destas duas concepções é que na concepção teológica existe um Deus julgador, um Deus que vai condenar, que vai julgar, que está avaliando, que a atitude pecaminosa do homem vai ter de ser observada e avaliada por este ser, por esta força fantástica, e que irá condenar ou não. Então, este é um ponto. É a grande diferença. E para Spinoza, nada disso existe, que Deus é imanente, que está dentro de cada pessoa. Deus é infinito, é incriado, inteligência fantástica, e tudo mais realmente funciona como atributo desta força maior. Outro ponto fundamental a abordar aqui é que, com relação ao homem, Spinoza, ele diz que ele usou uma palavra latina, conatus. E o conatus, para Spinoza, é vontade de viver, é vontade de vida. Eu comparo conatus, na minha limitada visão, eu comparo o conatus de Spinoza com a vontade de Schopenhauer e com a vontade de potência de Nietzsche. Que, na verdade, esse conatus é essa força de vida
o homem tem dentro de si. Outra visão que eu achei fantástica de Spinoza, que eu estou fazendo reflexão, é que o homem, nas suas relações com o cosmos, nas suas relações com os animais, nas suas relações com as pessoas, com as coisas, o homem pode ser afetado, são as afecções. E Spinoza salienta que pode existir afetos que melhoram a energia do homem e existem afetos que pioram, evidentemente, a energia. Ele diz que a tristeza é um afeto que coloca o homem com menos energia, com menos poder. A raiva. A alegria é um afeto que dá mais força ao homem, mais poder ao homem, aumenta a sua energia. Então, o amor é um afeto que melhora a vida do homem, que dá energia, poder, evidentemente. Então, amar para Spinoza não é um favor. Ou outro ponto para a gente entender que você não consegue, para você entender Spinoza, você tem que sair da moralidade. Ele não, os conceitos, as palavras que ele utiliza, ele não está inserida num contexto de moral, de certo, errado. Ele vai observando estes aspectos. Ele mostra de que o homem, ao ter uma alegria, ele melhora a sua autoestima, ele melhora a sua força interior, ele melhora a sua energia. É isso que ele diz. E ao ter uma raiva muito grande, ele piora, ele perde energia e esse afeto tira dele energia, tira dele poder. Isso é um ponto fundamental. Também, ele não defende a ideia de alma, de separação também entre mente e corpo. Para Spinoza, mente e corpo estão juntos. E quando o homem morre, a mente morre, o corpo se transforma só numa carcaça sem nada. Então a mente, ela não está separada. Não existe uma alma. Não existe a dualidade interna. O homem. Então, existe uma mente capaz de pensar, capaz de gerar sentimentos, mas só um processo, evidente, mental. É uma rápida visão sobre Spinoza. Se um amigo se entusiasmar, vale a pena a sua leitura, apesar das dificuldades. Ética, que é a sua obra-prima, foi escrito todo em forma matemática, teoremas geométricos, euclidianos, né? Muito bem feitos. E vale a pena a pessoa ler. Deixa essa mensagem. Se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos sempre que a gente postar, e diariamente eu estou postando vídeo. Agora o canal tem o Pix, é filosofia e vida para pensar, @gmail.com. Este é o nosso Pix. Se o amigo desejar, quiser contribuir para o canal, pode colocar qualquer quantia. Será bem-vindo, para que a gente sempre vai precisar colocar o canal de uma forma adequada, comprar equipamentos, melhorar, tornar o canal evidentemente mais forte. Será muito importante. É uma forma de contribuição. Da mesma forma, ou da mesma maneira, a pessoa pode se tornar membro do canal. Paga R$2 por mês. Só aí tem um botão, acione. Também dê seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários. Você já conhece Spinoza? Leu? Talvez você tenha até uma visão melhor do que a minha. Coloque aqui os seus pontos de vista. Eu agradeço a todos pela preferência.